Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichern e estou na resolução da prova de Física, aula número 51, da prova que foi realizada de Física no dia 30 de abril de 2023. Eu vou resolver 11 exercícios, ou seja, do número 62 até o número 72. Então vamos lá? Esse exercício, ele trata das leis de Newton, basicamente sobre o que é um referencial inercial. E ele fala que são aqueles que estão em movimento uniforme ou em repouso. Conforme sabemos, e nós vimos isso em aulas anteriores, o princípio da inércia você tem que ter um movimento retilíneo e uniforme. Então, os referenciais inerciais implicam nesse tipo de movimento retilíneo e uniforme. E eu falei que se você lançasse uma bola de um caminhão que está a 100 km por hora, e a bola iria cair nos seus braços. E se você desse um salto do maior que você pudesse, você iria cair na mesma posição. Por quê? Porque se o carro está indo para a direita com uma velocidade constante, ainda que seja muito grande, o que acontece? A velocidade do veículo com velocidade constante significa que a aceleração é zero, a velocidade não varia, a velocidade é constante. E tudo se passa como se o veículo estivesse parado. Então, aí ele fala que o movimento uniforme, nós sabemos que para referencial inercial, nós temos que ter um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque o movimento circular uniforme, a gente tem aceleração centrípeta, como a gente viu. E aí o referencial não é inercial. Então não basta dizer que o movimento é uniforme. Ele teria que ter dito que o movimento é retilíneo e uniforme. Porque existe o movimento circular uniforme em que não é um referencial inercial por conta da força centrípeta. Então, este exercício, ele não está certo. Esta afirmação está errada. Agora aqui nós temos a hidrostática, que nós estudamos no tubo em U, tá certo? Nós estudamos o tubo em U, que é o teorema de Stevin. Nós temos que todos os pontos A, B e C ali na base dos beckers, cada becker está com água, água e óleo, nós temos que a pressão ali na base, ela é a mesma, certo? Pontos na mesma horizontal têm a mesma pressão. E tudo que está em cima daquele ponto vai contribuir para a pressão. Quanto maior a quantidade de líquido em cima daquele ponto, maior a pressão. Então vai depender do H. E ele fala também que o ρ da água, a densidade da água, é maior que a densidade do óleo. Então, para o ponto A, o que está em cima do ponto A? A densidade do líquido A vezes o G vezes a distância. A distância é 2H. Então, tudo isso está, mais a pressão atmosférica que está ali. Mas todos têm a pressão atmosférica. Então, se a gente vai olhar tudo que está contribuindo, a pressão atmosférica e o próprio G também poderia ser cancelado, a gente tem que a pressão no ponto A é 2 vezes a densidade do líquido vezes a gravidade vezes H. Eu coloquei o 2 na frente da equação. Já no ponto B, eu ainda tenho água, então é a densidade da água vezes G vezes a altura. A altura aí, no caso, agora não é mais 2H, é H. E conforme a gente pode perceber, a pressão em A é maior que a pressão no ponto B, porque você tem um número 2 na frente, ele é 2 vezes maior. E a pressão em C, ela tem água e óleo, e a distância em cima de cada líquido é H. Para a água, a distância é H, e para o óleo é H também, que vai de H até 2H. Então, ρ de A mais ρ de óleo é a densidade, a soma das densidades, e a gente sabe como a densidade do óleo é menor que a da água, isso vai dar menor que PA. Então, a pressão em A ela é maior que a C. Por que a pressão em C? Porque o ρ do óleo é menor. E a pressão em C é maior que a pressão em B, certo? Porque a pressão em C tem uma contribuição a mais que a pressão em B, que é devido ao óleo, que no A não tem. Então, além de ρ de A vezes G vezes H, que tem a pressão em C, na pressão em B não tem isso. E por último, a densidade do óleo vezes a gravidade vezes o H é tudo que está em cima do ponto D. Então a gente tem a seguinte sequência, que a pressão em A é maior que a pressão em C, que é maior que a pressão em B, que é maior que a pressão em D. Esta é a ordem que nós obtemos desta lei de Stevin. ACBD, ACBD. Portanto, nós temos que aqui a pressão é ACBD, está mantendo a ordem que ele está falando sobre as pressões. Então, a questão 68 está falando disso. ACBD.
certo? Portanto, esta afirmação está correta. As pressões obedecem a essa sequência aí. Nesse exercício também envolve o teorema de Stevin. Considere que, no oceano, a pressão hidrostática aumente aproximadamente 1 atmosfera a cada 10 metros. Cada vez que ele vai indo mais profundo, a cada 10 metros, a profundidade aumenta de 1 atm, de 1 atmosfera. Nesse caso, nós temos 10 metros de profundidade, corresponde a uma pressão de 1 atmosfera. Então, isto é o que ele fala no começo do exercício, que para 10 metros de profundidade, a pressão que está submetida o submarino é 1 atm. Se ele afunda para 200 metros, então do 10 para o 200, ele aumentou 20 vezes. Então esse 1 eu tenho que ser multiplicado por 20. A pressão vai ser 20 vezes maior. Isso poderia, no lugar desse 20, colocar o x e fazer a multiplicação em cruz, você ia achar o x igual a 20. Então, a pressão a 200 metros de profundidade é de 20 atmosfera. Bastante, não? Então, com base nessa hipótese, conclui-se que a diferença de pressão entre o interior e o exterior do submarino é inferior a 19. Mas ele fala também que o submarino está num oceano, então tem a pressão atmosférica de 1 atm. Então, a pressão sobre o submarino, ela é a pressão externa menos a pressão interna. A pressão interna é 1 atmosfera dentro do submarino. E fora, você tem 20 mais 1, que é 21. Os 20 da profundidade que ele desceu, mais o 1, né, é tudo que está em cima do ponto, a gente sabe que contribui. A pressão lá do ar vai contribuir também, portanto, nesse 21 aí. Então, 21 menos 1 é 20. E ele fala que é inferior a 19. Portanto, esta afirmação inferior a 19 está errada. Esse exercício é envolvendo a soma dos momentos é igual a zero, força vezes braço, entre outras coisas, né? Conservação da energia mecânica. Nós temos duas figuras, um braço de alavanca trabalhando ali, de tamanho L e 2L, uma puxa com peso P e outra puxa com peso F, e trabalha assim para tirar petróleo, né? E o outro é o container que está descendo. Então, essas duas situações vão ser questionadas. Cavalo de pau e carregamento de um container. Ele pergunta que no procedimento de descarga do container, representado na figura B, a energia mecânica se conserva. Nós vamos ver que não, né? Porque a energia mecânica é a soma de potencial mais cinética. Então, o que acontece quando o container começa a descer? Ele parte do repouso, a energia cinética é zero e tem energia potencial. Tem um número, então a energia mecânica tem um número lá e vai chegar no final, vai ser zero. Então ela não é conservada, ela tem um número devido à altura que estava o container. Quando, à medida que o container desce, a energia potencial decresce, porque a altura começa a baixar. E a energia cinética aumenta, porque ela estava parado lá o container e ele começa a ter uma velocidade. Mas à medida que chega no chão, à medida que o container é freado, o que acontece? A energia cinética, que era grande, começa a diminuir, porque não vai bater com tudo lá no navio. Então o que acontece? A energia potencial continua baixando. E a energia cinética também, porque ele tem que frear. E aí o que acontece? Você vai ter no final o container na região zero de potencial, né? Vamos dizer assim, altura zero, então a energia potencial é zero, o MGH, e a energia cinética, o container está parado, é zero, mas ele estava lá em cima com uma altura, então a energia mecânica não é conservada, por esses motivos. Então, essa 70 está errada. Não reparem nesse número, porque pode ser para provas diferentes, o número é diferente. Agora aqui nós temos o seguinte, considerando a aceleração da gravidade 9,8, é correto concluir que o trabalho realizado, ele não fala que é pela força-peso, mas com certeza é o trabalho do peso que está agindo no container. Entre a plataforma e o navio, separados por uma altura de 20, é superior a 200 kJ? Nós temos que saber se isso é verdade ou não. Muito bem, o container descendo, o trabalho ele está na direção de G. A velocidade está na direção de G. Então, o container descendo, o trabalho é positivo. Ele está na direção de G. Ou seja, G contribui. Então, o trabalho é a variação da energia cinética ou MGH, mg ΔH. O trabalho do peso é mg ΔH. Muito bem. Então, quanto é a massa? A massa, ele dá, é de 1 tonelada, né? 1.000 quilos. E o G, ele dá também, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí nós temos o ΔH,
ele é separado por uma altura de 20 metros. Joga lá na fórmula, só que eu vou fazer o seguinte, no lugar desse 1000, eu vou colocar a letrinha K, que é quilo, que é 10 ao cubo, o K. Então dá 196 o produto de 9,8 vezes 20 e quilojoule. Portanto, é superior a 200, 196 kJ? Não, isso está errado. Agora aqui, nós temos o cavalo de pau lá trabalhando, né, tirando petróleo. Então você tem forças vezes braço, mais força vezes braço é igual a zero. Isso é a soma dos momentos. Momento é força vezes braço. Que força? Força peso ou força F. Então, P está na direção. Quando você tem esse tipo de movimento com um eixo lá, um pino no meio, você tem movimentos, digamos assim, na direção, você estabelece como positivo a direção no sentido anti-horário. O P está na direção do sentido anti-horário e o F não. Então o F vai ganhar um sinal negativo, porque ele está para baixo e o sentido aí que a gente considera como positivo está nesse sentido anti-horário e o F está no sentido horário. Então nós vamos fazer o que força vezes braço mais força vezes braço é igual a zero. Nós vamos fazer que P vezes o braço, que é L, a distância até o pino, até o eixo, menos porque o F está descendo enquanto a gente considerou o sentido anti-horário. Ele está indo no sentido contrário, então é menos o F vezes o braço é 2L. E aí, o que eu faço? Eu passo o F 2L para o lado direito. E aí, o que vai acontecer? Cancela os L's. Ele está pedindo P sobre F ou F sobre P? P sobre F. Então, P sobre F dá 2. Na figura ali está meio apagada, mas é peso sobre F. E isso dá 2. Portanto, ele diz que dá meio. Não dá. Isso está errado. Pessoal, eu queria agradecer muito a resolução desses exercícios. O vídeo iria ficar muito longo, mas deu para dar uma ideia do sentido, direção e sentido da prova de física. Eu espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova e deixe seu like, seus comentários. Um abraço a todos e até mais. Valeu!